Glória ao Senhor. Irmãos, este é o 22º ano seguido que eu venho a esta igreja com muita alegria, com muito amor. Sempre sou recebido com muito carinho pelo meu querido amigo Paul e sua esposa, Thaís. Por todos esses anos o Paul me hospedou. Não tem para ninguém, viu, irmãos? Eu tenho muitos amigos aqui, mas o Paul não me libera para ninguém. Ele já vai lá em Campo Grande me buscar, já combina com meu querido Bonamigo, já não sei quantas décadas que o Bonamigo me leva de noite para acompanhar o Paul, me levam de volta para o aeroporto, como vão fazer hoje. E Deus formou esta amizade, essa aliança com vocês. Essa igreja participa constantemente, fielmente. Pastor Edson e querida Neia participam do meu ministério todos esses anos, ofertam, abençoam, me enviam e eu tenho certeza que oram por mim também. E eu quero, diferente da palavra, da ênfase que eu dei, vai ser a mesma palavra, mas com uma ênfase diferente, Pastor Edson, porque eu vou colocar todos esses pontos no discipulado, na bênção de ser discipulado. Quando eu vim para Jesus, irmãos, muito jovem, saí do mundo, saí das drogas, eu fui acolhido por uma igreja metodista, onde minha mãe se converteu e onde eu depois, ali convivendo com aqueles irmãos, também me converti na igreja metodista. E ali a minha vida foi radicalmente transformada por Jesus. Eu tive uma experiência com Cristo muito forte. Uma experiência que tem base no nosso primeiro ponto aqui, unicamente fé. Deus simplesmente abriu meu coração. Eu comecei a crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Comecei a crer sem reservas. Eu larguei tudo o que eu tinha no mundo, irmãos. Tudo, todas as influências, toda a música, todos os amigos, todas as bocas de fumo que eu frequentava todas as noites, as festas, os bailes, e me entreguei inteiramente a Cristo do dia para a noite. Isso é quase impossível para um adolescente, mas Deus colocou algo no meu coração que foi absolutamente transformador, mas principalmente Deus colocou fé. E eu comecei a ser cuidado por aquele pastor que me ganhou para Jesus, pastor Erasmo Ungaretti. Ele começou a reunir um grupo de jovens como eu, convertidos, todos novinhos. E ele começou uma coisa chamada discipulado. Eu lembro o primeiro livretinho que ele fez de discipulado, que vários desses princípios que estão aqui hoje, estavam naquele livretinho. E começou a ensinar para nós. Toda quinta-feira ele reunia aquele grupinho, cantava 2, 3 louvores. Eu já estava compondo minhas primeiras músicas, mas de uma maneira constante. Nós fomos cuidados por Deus. E ele sempre dizia: Deus não quer crentes, porque até o diabo crê. O diabo crê e treme, inclusive. Deus quer discípulos. Discípulos é muito mais que crentes, irmãos. Discípulos é alguém que está disposto a seguir os passos do seu mestre, passo a passo, e não se desviar desses passos. Discípulo é alguém que está disposto a deixar tudo o que tem neste mundo para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, um seguidor de Cristo Jesus. Discípulo é aquele que tem um só interesse, em ser semelhante ao seu mestre, fazer as coisas do seu mestre. Aleluia! Isso eu aprendi desde o início da minha vida cristã, que começou, irmãos, aqui, entendendo que a grande comissão que Jesus deixou em Mateus 28, 18, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. Aqui diz, irmãos, que discipulado é uma construção, é uma fabricação, é algo que se faz. Fazer discípulo é algo que envolve tempo, envolve potencial, envolve recursos, envolve conhecimento. Para se fazer um discípulo, meus amados, não é uma coisa do dia para a noite. O discipulado é uma obra da vida, para a vida inteira. A gente pensa, não, 3 anos de discipulado. Eu pensei que eu ia ser, naqueles 3 anos eu ia aprender tudo de discipulado, estaria pronto para o ministério. Mas o meu pastor morreu só em outubro do ano passado, 48 anos depois, e eu ainda estava sendo discipulado e aprendendo. 48 anos de discipulado e ainda tinha muito que aprender. Não teve um dia que eu não sentei com ele, que ele não ensinava alguma coisa. O último abraço que ele me deu, ele disse: Azaf, continua fazendo do teu trabalho um louvor a Deus, e do louvor a Deus o teu trabalho. Glória a Deus. É o último abraço que eu ganhei do meu pastor querido. E o discipulado é uma obra para a vida, que começa, meus irmãos, com o nosso primeiro ponto. Começa com a fé. Começa quando um discípulo começa, como eu, a crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Quando, através de uma experiência verdadeira, genuína, com o Senhor Jesus, uma experiência de fé. Que pode ser, irmãos, a graça de Deus, a revelação de Deus, até algum conhecimento sobre Deus, sobre Cristo, nós podemos receber na nossa casa. Como eu recebi, até os 10 anos de idade eu estava na Igreja Congregação Cristã do Brasil com a minha irmã, com a minha mãe e os meus irmãos. Mas com 11 anos a minha própria mãe se desviou, foi para o espiritismo. E nós todos nos perdemos, não tinha fé envolvida, tinha até um batismo envolvido. Mas não tinha fé, irmãos, a fé teve que nascer. Por isso que tem muita gente que é batizado na igreja, mas onde estão essas pessoas, as milhares de pessoas que foram batizados nas igrejas, quando criança e não estão mais na igreja, onde estão eles? Não nasceu a fé. Não foi ativada a fé no coração daqueles jovens, daqueles adolescentes. Muitos pais pensam, pelo fato de ter sido batizado, consagrado na igreja, como nós fazemos em Porto Alegre, aquela criança está pronta. Não, ele vai ter que ter a sua experiência de fé genuína e verdadeira. Ele vai ter que nascer de novo em Cristo Jesus, porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Tem que renascer. Como Nicodemos, que se aproximou de Jesus e disse: mestre, como que é esse negócio? Jesus disse: tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Tem que nascer através da experiência genuína de Cristo Jesus na sua vida. Porque a fé, meus amados, isso foi a minha experiência pessoal. A fé foi a fé verdadeira que nasceu no meu coração, foi que me trouxe vitória. Que me trouxe vitória inicialmente contra a droga, contra a prostituição, contra o mundo, contra a pornografia, que estava minha mente cheia das imundícias desse mundo. Mas foi a fé que me trouxe a vitória. A fé é importante, ela é importante nascer e brotar no coração, aquela sementinha de mostarda que Jesus falou, que está no coração de cada pessoa. Essa sementinha tem que ser regada por uma experiência genuína e verdadeira com o Senhor Jesus, para aquela árvore nascer e aquela vida ser transformada por Deus. Aleluia! E aquilo começou a me trazer vitória. No dia, meus amados, que eu me converti ao Senhor, na noite, foi numa reunião de jovens que teve, eu já estava frequentando há 3 meses, sem entender nada daquilo ali, sem ter nenhuma experiência com a fé que aqueles jovens proclamavam. Mas naquela noite, irmãos, quando foi pregada a palavra do Evangelho, eu entendi Jesus. Jesus simplesmente se apresentou.
A obra da cruz simplesmente ficou real para a minha vida de adolescente, na minha linguagem, da maneira que eu compreendi, aquilo entrou na minha vida e me fortaleceu. Quando eu saí dali com o meu violão, porque eu já tocava junto com aqueles jovens, não tinha me convertido ainda, mas naquela noite eu entendi Jesus, irmãos. Jesus começou a fazer parte da minha vida, das minhas emoções, do meu intelecto, da minha vontade. E eu saí dali e eu puxei a carteira de cigarro que eu tinha no meu bolso. Ia fumar um cigarro na saída da igreja, porque ninguém me disse que não podia fumar cigarro, pastor. Ninguém me disse que não podia fumar maconha ou qualquer outra coisa. Ninguém, o pastor nunca disse que para com essa maconha, para com esse cigarro, não me falaram nada. Mas eu saí dali, irmãos, e joguei a carteira no bueiro. Desculpa a prefeitura lá de Porto Alegre, mas joguei num lugar que ninguém pudesse pegar. Eu não queria mais aquilo. Uma voz dentro do meu coração, a fé começou a brotar e crescer rapidamente. Quando eu cheguei na porta de casa, os maconheiros estavam tudo lá e já me ofereceram um baseado. Eu disse, não quero baseado. Cheguei na casa de um conhecido, ele estava lá cheio daquela promiscuidade, garotas, garotos, tudo ali, eram os ambientes que eu frequentava. Eu cheguei na porta, ele disse, entra, Asaf. E eu olhei para aquilo tudo e disse, não. Simplesmente aquilo não era mais o meu lugar, irmãos. A fé traz vitória para a vida do discípulo. É a fé que traz vitória para a tua vida, meu amado. Ore para que teu filho tenha fé. Não precisa ele cortar o cabelo, não precisa ele trocar de roupa, nada. Ele tem que ter fé genuína, verdadeira dentro do seu coração. Tem que nascer de novo, assim terá uma experiência genuína com o Senhor Jesus. A segunda coisa que fortalece um discípulo é a palavra de Deus. Naquela mesma semana da minha conversão, eu ganhei minha Bíblia. Eu lembro uma Bíblia de capa vermelha, igual a que eu tenho hoje, só para lembrar minha primeira Bíblia, quase 50 anos atrás. E não é que eu sou colorado, viu, bom amigo? É que eu gosto da Bíblia com a capa vermelha, o sangue de Jesus. E eu comecei a ler a Bíblia, irmãos. E a palavra de Deus começou a ter sentido. Porque quando existe fé, a fé, através do Espírito Santo, se une com a palavra de Deus. O Espírito Santo que vem dentro de nós, quando nós temos uma experiência com Jesus, pega a palavra que nós lemos e a coloca no lugar certo. Por isso que a palavra vai lá para dentro de nós e ela transforma juntas, medulas, ela separa as coisas, ela entra nos lugares que nós não imaginamos que ela entra. Um dia conversando com um rabino num avião, ele disse que os judeus creem que a palavra de Deus, ela é compreendida literalmente do jeito que está escrita. Nós entendemos a palavra quando diz não matarás. Não é para matar mesmo, aquilo é condenando, é literal. Mas também nós podemos interpretar a palavra de Deus. E quando diz não matarás, não mate a alma, não mate a personalidade, não mate a natureza. Pode interpretar em outras vertentes. Mas aquele rabino me disse uma coisa que me impressionou. Ele disse, mas também nós judeus compreendemos que há um poder, uma força sobrenatural na palavra de Deus, que ninguém pode simplesmente literalizar ou compreender ou transformar. É algo que a própria palavra gera dentro do coração de quem a lê. Por isso que a palavra de Deus, meus amados, é um instrumento. O que ela gera em um discípulo? Ela gera segurança. Ela gera segurança. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias? A palavra do Senhor traz segurança, meus amados.
Um discípulo que começa a ler a palavra, ele não fica mais bambo, ele não fica mais sobre uma areia movediça, ele começa a ser firmado, ele começa a ser seguro em uma casa onde entra a palavra de Deus, como entrou dentro do meu lar, meus amados, naqueles dias de 1974, a Bíblia voltou para nossa casa, quando minha mãe se converteu, depois quando eu me converti, minha irmã se converteu, a palavra de Deus não era mais droga, não era mais mundo, não era mais Beatles, nem Rolling Stones, não era isso que governava a nossa mente. Veio algo novo que nos fez uma casa segura, aleluia, nosso lar foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Eu desafio você, meu irmão e minha irmã aqui nessa noite, traz a Bíblia de volta para a tua casa, começa a ler a palavra de Deus. Se teu casamento está em crise, começa lendo a palavra de Deus junto, um com o outro, lendo a palavra. Chama os teus filhos, lê a palavra. Meus amados, hoje isso parece uma utopia. Pais lendo a palavra com os filhos, isso parece algo impossível. Porque os filhos entram em casa já firmados no WhatsApp, já vão lá para o Netflix, já tem 2, 3 séries que eles estão assistindo, e entram noite adentro, os pais ficam num lugar, os filhos ficam no outro, e o diálogo foi embora. Nós não temos mais tempo para isso, não temos mais disposição, não tem mais ambiente. Irmãos, esse ambiente tem que ser criado de volta, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar que a palavra de Deus volte para a tua casa, volte para o teu lar, volte para a tua vida, para o teu relacionamento com tua esposa, volte a palavra de Deus para o teu relacionamento com os teus filhos, volte a palavra de Deus a governar todas as áreas da vida, da família e da igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu lembro quando na pandemia, eu estava na praia com o meu sogro, minha sogra, meus filhos, minha esposa, por semanas e semanas. Eu lembro que o meu sogro ficava vidrado em cima de todas as notícias, e era morte, era não sei quantas mortes por dia, e era isso, e era cloroquina, e era não sei o que, não cloroquina, outro sim cloroquina, e aquela guerra e aquilo tudo. Eu um dia disse, olha, vão apagar a televisão. 7 horas da noite, em vez de ficar vendo todos os jornais que tem à disposição, nós vamos juntos como família abrir a palavra, pegar os instrumentos, cantar um louvor, e nós vamos ler a Bíblia juntos, todas as noites. Irmãos, mudou o ambiente espiritual da pandemia, entrou um ambiente de fé, de esperança, porque nós somos discípulos de Jesus. É assim que um discípulo se fortalece, meus amados. É assim que Deus fortalece a igreja, através da palavra. Então, ela nos dá segurança, ela também nos dá uma direção clara, ela nos dá os caminhos de onde nós temos que seguir, como nós devemos viver, como nós devemos nos comportar. Ela nos dá a base, ela que pavimenta o caminho do discípulo. O caminho do discípulo é pavimentado, é iluminado, como fala o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Como fala o Salmo 33, versículo 4, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. É reta. Quer ter direção, meu amado? Se alguém aqui está perdido, eu desafio a sua vida a abrir a palavra de Deus, e você vai achar o caminho a seguir, vai achar a direção, vai ter a orientação certa, que só a palavra de Deus pode nos dar. Isso aconteceu com a minha vida, irmãos. Aquele jovem desnorteado, desorientado, que tinha largado a escola. Eu larguei um dos melhores colégios que meu pai lutou para me colocar lá dentro, escola militar, colégio militar de Porto Alegre. E eu simplesmente abandonei os estudos, e com 16 anos ali, recém-convertido, o pastor me chamou de volta. Azaf, você vai voltar para a escola. Eu não tinha mais disposição, eu não tinha mais nem idade, mas a escola me recebeu quase com 17 anos, para voltar à 6ª série, e eu recomecei os estudos, irmãos, terminei o 2º grau, mais tarde fiz a faculdade, me formei em jornalismo, sou jornalista formado, meus amados. Glória ao Senhor Jesus. Deus trouxe outra orientação para a minha vida.
Conheci uma menina na igreja, namoramos no Senhor, nos casamos, comecei a família, orientado por Deus. Aquele jovem totalmente destroçado, sem rumo, sem direção, sem sonhos, sem projetos, sem eira nem beira, como se falam, meus amados. Foi de novo orientado pela palavra. A palavra orientou a minha vida e ainda orienta. Glória ao Senhor Jesus. Ainda orienta. Terceira coisa que a palavra faz. A palavra, ela nos revela as coisas escondidas de Deus, a sabedoria de Deus. A palavra do Senhor te ensina a fazer as coisas do jeito de Deus. Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento nós temos no Google. Qualquer coisa que você queira fazer, vai lá no Google, digita e você faz. Um dia eu quebrei uma tecla de um piano do nosso estúdio, que ninguém arrumava em Porto Alegre. Daí eu telefonei para um amigo tecladista, ele disse, olha, tem um banco no Google que você digita no YouTube, vídeo para arrumar tecla do D90. Digita exatamente isso. Eu digitei em português mesmo. E apareceu lá o vídeo, irmãos. E me ensinou a desmontar o teclado inteiro. E eu fui vendo o vídeo, desmontando os parafusinhos e tirando as peças. E pronto, até chegar no teclado. Colei o teclado, montei tudo de novo que o vídeo mostrava, passo a passo, para montar e remontar. Isso é conhecimento. Mas sabedoria é outra coisa, irmãos. É quando você aprende a fazer as coisas fáceis e difíceis do jeito de Deus. Debaixo da palavra de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da glória de Deus, como nós aprendemos. Eu lembro quando nossa filha Aurora foi descoberta com a síndrome de Prader-Willi, que seria uma menina especial toda a sua vida, meus amados, não tinha nenhum manual de instrução, não podia digitar no Google, como se cria filho com Prader-Willi. Deve ter alguma orientação lá se você digitar isso, mas não tinha um manual. Nós tivemos que ir para o joelho e Deus foi nos ensinando como orientar, como desenvolver a nossa filha especial, o que fazer com ela em cada situação, em cada circunstância. Isto é sabedoria. Sabedoria é quando Deus te dá as diretrizes de como alcançar o coração de um filho distante, de um filho que está longe, como você alcança o coração de um filho que não quer saber de Deus, mas um pai e uma mãe com sabedoria, eles vão lá no ponto que Deus quer, com a palavra certa de Deus, com o ensino certo de Deus, com o amor certo de Deus, com a paciência certa de Deus. Isso só a sabedoria traz, e o que nos enche dessa sabedoria, meus irmãos, é a palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos lá, um amém. Aleluia, agora eu estou animadão. Glória a Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra. Habite ricamente em vós a palavra. A palavra é algo que tem que vir e morar dentro de nós. E morar dentro de nós. Eu aprendi a pregar a palavra, eu era totalmente gago. Mas eu aprendi a pregar a palavra na medida que a palavra foi habitando dentro do meu coração. E uma das grandes alegrias que eu tive nesses últimos meses, agora recentemente, é ver o meu filho André. Eu disse, filho, Deus vai te dar uma palavra para esses jovens aqui, onde nós estávamos em São José dos Campos. Vai lá que a palavra já está dentro do teu coração. E eu vi o meu filho de pé na frente de um público, ele só toca violino e canta comigo. Mas aquele dia ele pregou a palavra por 1 hora inteira. Ele ministrou a palavra de Deus. E eu fiquei olhando assim para o meu filho. Eu não sabia que tinha tanta palavra de Deus aí dentro. Que grata surpresa, irmãos. Você vai colocando a palavra de Deus dentro de um filho, vai dar fruto. Por isso, pais de crianças pequenas, ensinem os seus filhos a amar a palavra de Deus. É quando eles são muito pequeninhos que você começa a colocar a palavra de Deus
decorar a palavra de Deus. A palavra que a minha mãe me ensinou quando eu era pequenininho, meus amados. Os salmos que eu decorei, eu era drogado, estava lá no meio das drogas. E eu lembrava do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estava lá fumando minha maconha e recitando o Salmo 1. Ou João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, pois na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eram os versículos que estavam dentro do meu coração de criança, me acompanhavam lá nas drogas. Por isso inculque a palavra. Porque quem inculca a palavra no coração de um filho, mesmo que ele vá por qualquer caminho desse mundo, a palavra do Senhor vai junto. Aleluia, digam amém, igreja, aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor. A palavra que você vai ouvindo, ela vai te acompanhando. Esta palavra que Deus está te dando hoje, ela vai te acompanhar, ela vai ser guardada dentro do teu coração. Por isso guardo no meu coração a tua palavra. Eu guardo, Senhor, no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Porque a palavra nos dá então segurança, nos dá direção, e nos traz a sabedoria de Deus, e a palavra do Senhor também nos fortalece. Ela é o poder de Deus, ela é uma energia do Senhor. Salmo 119, 28 diz, a minha alma de tristeza verte lágrimas, mas fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. Você é fortalecido pela palavra de Deus. Igreja, você é fortalecida pela palavra de Deus. Eu proclamo isso neste lugar. Esta igreja, meus amados, não é fortalecida por essa construção. Não está crescendo por causa dessa construção. Vai crescer por causa da presença da palavra de Deus, que fortalece a vida de cada um de vocês. E essa palavra vai ser compartilhada com outras vidas, com outras pessoas, com os filhos, com as filhas, com os parentes. E a palavra de Deus vai se fortalecendo de geração em geração. Por isso que é uma falácia, meus amados, a gente pensar que este ou aquele partido político vai destruir a igreja. Eu conheço a igreja atrás das cortinas comunistas do mundo inteiro, na República Tcheca, na Polônia, nos lugares mais sombrios do mundo, onde se estabeleceu todo tipo de ideologia que perseguiram a igreja, tentaram matar os crentes, mas a gente vai lá, a igreja está viva, a gente conversa com os pastores e disseram, a igreja nunca morreu. Eles vinham aqui, prendiam os líderes, mas já tinha outros líderes levantados, e a igreja continuava, fechavam os templos, a igreja ia para os porões, iam para os matos, e para os campos, e se reunia, a igreja continua. Ninguém pode fechar a igreja, irmãos. Ninguém, a pandemia não pôde fechar a igreja. O prefeito de Porto Alegre dizia, tem que fechar a igreja. Mas a igreja não fechava. Estava lá na casa do Azaf, estava lá na casa dos irmãos. As quase 500 células que temos em Porto Alegre continuaram funcionando com graça, com amor. A maioria delas pelo Zoom, pelo Instagram, interativamente, porque respeitamos também, né? Mas continuou funcionando. Eu falava com os irmãos todos os dias, ligava para os meus discípulos, fortalecia, abençoava, ministrava, dava bênção, aleluia, cantava cântico, e assim por diante. Nossa família se reunia toda quinta-feira, a live dos Borba, a gente tocava violão, a gente tocava violino, a gente cantava cânticos, abençoávamos os irmãos. A primeira live teve só 1.000 pessoas, a segunda já teve 5.000, a terceira já tinha 10.000, e teve live lá com 100.000 pessoas, irmãos. Só a graça do Senhor para fazer isso. E é assim que a igreja se fortalece. A palavra de Deus enche a nossa vida e traz a força que precisamos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Também, meus amados, a palavra, ela nos revela a graça de Deus. O discípulo tem que ter a revelação da graça.
Não a revelação da graça, irmãos, que pregam por aí, que a graça é aquilo que Deus deu para nós sermos qualquer coisa, para fazermos qualquer coisa, para ter a sexualidade de qualquer maneira, que nada disso é mais pecado. O pecado acabou por causa da graça, mas a graça que eu compreendo é diferente, irmãos. A graça que eu compreendo é uma junção celeste do amor e da justiça de Deus. A justiça de Deus está presente na graça, assim como o amor de Deus está presente na graça. Quando o amor e a justiça se uniram lá no céu, veio Jesus, que é a junção do amor e da justiça de Deus, e Jesus chama-se graça. A graça não é uma liberação para o pecado. Primeiramente, a graça nos justifica. Romanos 3, 23, 24 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, nos reconcilia com Deus. A graça nos reconcilia com Deus. Ela nos santifica. Ela nos justifica, ela nos santifica. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendamo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A graça, meus amados, é um instrumento de santificação. Não é uma liberação de perversão. A graça é uma capacitação para a santidade. Em vez de pensar que a graça é aquilo que perdoa tudo, a graça é que nos fortalece para sermos santos diante de Deus. Amém, igreja? A graça te fortalece para ser santo, para ser puro, para ser honesto, para ser verdadeiro. E não é um mérito de homens, não é um mérito de pessoas, nem é um mérito da igreja, irmãos. A graça é a revelação de Deus no coração de cada pessoa para ser igual a Jesus, para ter aquilo que é Jesus, para ser como é Jesus. Nós às vezes pensamos que ser bom, que ser honesto, que ser a melhor pessoa do mundo, que ser perdoador, ser restaurador, ser amoroso, tudo isso é um mérito da igreja. Não é nada de mérito. É a graça atuando na vida de uma pessoa. O perfume de Deus é o amor. Como uma irmã veio me abraçar hoje de manhã e disse: o perfume, eu gosto de dar um abraço com o perfume de Deus, para o perfume de Deus ficar em cada pessoa. Eu disse: amém, minha irmã, faça isso. Isso é graça do Senhor. Toda a manifestação do amor de Deus na vida da igreja, meus amados, é graça. Toda vez que um casal se perdoa, é graça. Toda vez que uma família se reconcilia, que uma família é restaurada, é graça de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Toda vez que há consolo do Espírito Santo na vida da igreja, é graça. Ela que nos habilita, 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. A graça de Deus é que nos dá a habilidade para fazermos o que Deus quer, para fazermos a obra de Deus. A graça de Deus é que te leva a pregar a palavra, a compartilhar o amor de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei. Não, irmãos, pregar a palavra é uma coisa, é a graça de Deus que transborda da tua vida. Não precisa fazer força, a graça de Deus, você não precisa fazer força para ela fluir. É só você deixar ela dentro do teu coração. Eu contava ontem para os músicos que há uns meses atrás eu estava na Europa ministrando num congresso na Suécia. E indo para aquele congresso eu tive que pegar 3 trens. E lá na Suécia é tudo muito quietinho. Quem já foi lá sabe que é um país quietinho. Você vê os jovens na praça, tudo quietinho, falam baixinho. Não é aquela gritaria. Até os que estão fumando maconha, que lá é liberado, ficam quietinho. Não tem esse negócio de falar alto e não sei, se embebedando e gritando. Não, eles ficam tudo quietinho. Daí eu entrei nos trens, aqueles trens tudo quietinho. No último trem que eu entrei, irmãos, eu olhei para um lado e tinha um rapaz sentado, ele olhou para mim e riu.
deu uma risada assim, gostosa. Eu disse, pô, um cara rindo. Eu ri de novo para ele. Ei, cara. Eu conversei com a Rosana um pouquinho, depois olhei para ele de novo, ele estava assim para mim, ó. Eu fiz assim para ele. Legal, cara. Daí a terceira vez que eu olhei para ele, tudo isso dentro do trem, e o trem indo. Com outras pessoas sentadas, ele disse, posso sentar aí com você? Ele estava falando em inglês. Eu respondi, pode. Eu já fiquei meio desconfiado, já pus a mão na carteira para saber exatamente onde estava, como bom brasileiro. Acostumado com os trens, né? Com os ônibus de Porto Alegre. Aqui talvez não tenha isso, mas os ônibus de Porto Alegre, você tem que saber muito bem onde está a carteira quando você entra no ônibus. Tem muito batedor de carteira lá. Daí eu deixei o cara vir, ele veio, saiu lá de onde ele estava e sentou do meu lado. E eu perguntei para ele, moço, por que você quis vir sentar do meu lado? Isso não é um costume aqui da Suécia? Ele disse, quando você entrou no trem, eu olhei para você e eu fiquei com vontade de conversar com você. Eu disse, então senta. Eu tenho muito que falar com você. Daí eu perguntei para ele, de onde você é? Porque eu notei o sotaque dele do inglês, né? Daí ele disse, eu sou do Iraque, eu já sou naturalizado, eu sou um artista plástico, naturalizado aqui na Suécia, já tenho cidadania, mas eu sou iraquiano. Daí eu olhei para ele, estendi os braços e disse, Kefak, salam aleikum. Eu disse, oi, tudo bem? A paz do Senhor. E falei algumas coisas que eu sei falar em árabe. E ele começou a falar em árabe comigo, eu disse, cara, mas eu não sei falar em árabe, mas senta aqui, que eu sei cantar em árabe. Eu aprendi fluentemente, irmãos, cantar muitos louvores em árabe. Eu comecei a cantar no ouvido daquele homem, baixinho. Comecei a cantar sobre a glória de Deus. Enche essa vida com tua glória, Senhor. Enche essa vida com tua glória. Cada dia mais e mais com tua glória. Comecei a profetizar no ouvido daquele homem baixinho ali dentro do trem. Irmãos, e aquele homem começou a jorrar as lágrimas dos seus olhos. Eu já emendei numa outra música, dizendo, eu nasci para adorar, e depois, mais de ti, Jesus, eu quero mais de ti, Jesus. E fui cantando para ele, ali era o que eu sabia fazer, mas estava jorrando, irmãos. A graça é algo que vai jorrando. E no final daquela manhã, eu terminei orando, entregando aquele coração para Deus, irmãos. E na semana seguinte eu mandei meu livro sobre a verdadeira adoração para aquele homem. E ele me disse assim, olha, eu sou daquela outra religião, mas Jesus está me atraindo. Mas Jesus está me chamando. E eu telefonei para ele poucos dias atrás, e pude ministrar mais um pouquinho para a vida dele. E ele disse, eu preciso ir para aí, eu quero ver vocês de perto, nós precisamos conversar muito, eu quero visitar vocês. E já está programando a vinda dele para cá, irmãos. A graça é assim, você não precisa fazer força, a graça ela está dentro de você, para jorrar aonde você estiver, no lugar que você está, como tem acontecido em tantos lugares, onde a gente tem ministrado por este mundo, Oriente Médio, no Nepal, na Ásia, no Japão, onde Deus tem nos levado, a graça jorra. Ela nos habilita. E para terminar, irmãos, o discípulo, ele se enche da glória de Deus. O discípulo, para ele ser fortalecido, ele tem que ser firmado na glória de Deus. João 14 diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. 2 Coríntios 3,18 diz, e a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. A glória de Deus é a própria presença de Deus, irmãos, que vem e faz em nós morada.
Como diz 1 Coríntios 3,16, não sabeis que vocês são o templo do Espírito Santo, é onde Deus vem morar, é onde o Espírito Santo vem habitar. O Espírito Santo não fica numa nuvem sobre a terra ou no universo, em qualquer lugar. Ele vem e faz morada dentro do coração de cada pessoa, e esta é a própria glória de Deus, a presença transformadora de Deus na vida de cada pessoa. Por isso minha oração aqui nessa noite, irmãos, é que a glória de Deus alcance a sua vida. Eu lembro quando nós estávamos nos esforçando para que a Aurora compreendesse qualquer coisa de Deus. Porque para ela, como uma menina especial, ela não tem essa compreensão de um Deus. Mas o que nós fomos vendo, irmãos, foi a própria glória de Deus enchendo a vida da nossa filha. De uma maneira sobrenatural. Ela começou a entender Deus através da pureza, da comunhão, da transmissão de amor, da recepção de amor. Ela foi protegida de todas as distrações desse mundo de entretenimento, de televisão, de novela, das apresentadoras, dessas, daquelas, cheias de sensualidade. Deus protegeu a Aurora de uma forma sobrenatural, com a própria presença dele no coração da Aurora. Quando ela tinha 14 anos, ela no meio dos jovens disse: eu quero ser batizada. E nós levamos ela para ser batizada, irmãos. Foi um dia de muita bênção, de muita glória. Vimos o nosso filho também crescer com uma irmã especial, com muitos dilemas dentro de casa, sem ele compreender direito o que era aquilo, mas a glória tomou conta, irmãos. Não é mais conforto que a sua casa precisa, não é mais dinheiro, é glória. O que esta igreja precisa, irmãos, é glória. É ser transformada pela glória do Senhor. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Deus tem uma nova glória para essa igreja experimentar. Não por esse novo local, mas pela nova estação. A glória vai se ampliando na vida da igreja. De mais glória. Mais glória, de glória em glória. Quando me pergunto como vai ser meu ministério, eu não sou mais aquele garoto da Vinde, pastor Edson, que vocês me conheceram há 30 anos atrás. Aquele garoto cheio de vida, de barba pretinha, cabeludinho, né, com a Rosana, né, jovenzinhos, nós todos jovenzinhos. Não, nós vamos mudando de estação, mas como vai ser essa próxima estação? Vai ser uma nova glória, pastor. Vai ser uma nova glória. Não te preocupe com a velhice. É uma nova glória de Deus, Paul. É uma nova glória de Deus sobre a tua vida, sobre a vida de cada um de nós. Uma nova dispensação de glória, de transformação de Deus. Deus vai nos transformando, vai nos revelando, vai nos dando outras coisas, vai nos dando palavra. Eu lembro quando terminou o CD, disseram: o que tu vai fazer agora? Não vende mais CD. Daí Deus começou a me dar livros e livros, e eu escrevi 1, escrevi 2, escrevi 3, escrevi 4, agora eu recebo direitos autorais de livros, e mais livros, e milhares de livros. O 4º livro está saindo, um seminário sobre as alianças, uma palavra que eu ministrei há 2 anos atrás aqui, se transformou em um livro, irmãos, que fala as alianças, quando a fé se torna compromisso. É a nova glória. É a nova glória do Senhor. Como vai ser a igreja depois da pandemia? Com uma nova glória, aleluia, com uma nova revelação da glória de Deus, uma nova transformação da glória de Deus, aleluia. Muitos pais perguntam: e agora os filhos foram todos embora? Receba a glória dessa estação da sua vida. É de glória em glória que a igreja vai sendo gerada e transformada. E eu libero a glória de Deus sobre essa igreja amada, querida.
A glória de Deus sobre cada casal, sobre cada família, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, em nome do Senhor Jesus. Profetiza a glória do Senhor, a transformação pela própria presença de Deus dentro de nós, que é a presença que transforma, que atrai. E eu vou dizer uma coisa, o mundo é atraído pela glória de Deus, irmãos. Onde tem glória verdadeira, por isso que a gente não precisa forjar glória, não precisa inventar nada, não precisa forçar nada. A glória de Deus é a própria presença de Deus na vida de um servo e de uma serva do Senhor, que está simplesmente ali para transbordar. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.